Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Vamos ao segundo capítulo do segundo livro dos Reis. Demos a introdução na semana passada no livro dos Reis, estudamos o finalzinho do ministério do profeta Elias, as proezas que Deus fez através dele no final do seu ministério. E hoje nós vamos estudar não o fim do ministério do profeta Elias, mas a pausa. Por que, pastor, não o fim? Porque dá uma lida em Apocalipse 11, livro de Apocalipse, capítulo 11. Vamos ver que o profeta Elias, ele volta para concluir o seu ministério juntamente com Enoque, os dois que foram arrebatados pelo Senhor. Pastor, por que o senhor sabe que é esses dois? Porque o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nosso Deus, já nos revelou isso, que serão as duas testemunhas, Enoque e Elias. Justamente dois homens na Bíblia que foram levados, foram arrebatados para o Senhor. Então dá uma lida em Apocalipse, capítulo 11, que eles voltarão, os dois, Enoque e Elias. Então Elias estará aí encerrando o seu ministério. Quando os dois vão ser mortos, os reis vão se presentear e eles vão ficar expostos durante um período e vai se ouvir uma voz do céu os chamando para subir. E os dois subirão diante de todos. Estará sendo filmado, monitorado. Os dois vão subir para o Senhor. Vão ressuscitar e vão subir para o Senhor, concluindo assim o ministério do profeta Elias aqui na terra. E também Enoque foi arrebatado pelo Senhor por um objetivo, por uma missão. Para uma missão. Isso, agora falei certo. E essa missão o profeta Elias, então ele vai ser pausado aqui. O profeta Elias, ele foi, já que nós vamos tratar da pausa nesse capítulo 2, então vamos trazer um panorama do profeta Elias, que foi um profeta internacional. Profeta internacional, assim como nós vamos ver depois, profeta Daniel, enfim, profeta internacional. Foi levantado para confrontar Acabe e Jezabel. Onde tem pecado, tem profeta. E a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia, ela é para manifestar, expor o pecado. Porque é isso que um profeta de Deus, usado por Deus, faz. Claro que existem os falsos massageadores de ego, aqueles que são carnais, profetas carnais, né? Como nós vimos em toda essa história do profeta Elias, vários profetas que apareceram para confrontá-lo. Aí Elias profetiza contra Acabe, Jezabel, enfim. E também, como estudamos na lição passada, ele vai mandar uma profecia, Deus vai usar ele contra Acasias, o filho de Acabe, que começa a reinar. Então nós temos toda aquela narrativa bíblica de sinais maravilhosos, descer fogo do céu e consumir 102 homens, um capitão de 50 mais um. Nós vimos essa maravilha, mas em Apocalipse 11, se dá uma olhada, se alguém quiser os fazer dano, fogo vai sair da sua boca, eles vão ter poder para fazer sair fogo da boca e consumir as pessoas, os inimigos. Eles vão ter poder para fazer chover, parar de chover. Mas isso levanta para nós um sinal de alerta. Em Mateus 24, se não me falha a memória, versículo 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então nós temos que ficar atentos, de olho aberto, porque também os falsos profetas, nos últimos dias, como já está acontecendo, farão sinais e prodígios. E são essas coisas espantosas, porque eles vão se colocar no lugar de Deus, no lugar do Senhor Jesus, e vão fazer sinais, milagres, prodígios, coisas grandes mesmo. Então nós temos que ficar atento. E vão dizer que é Deus, e muita gente vai seguir. A gente vê no livro de Jó, se Deus permitir, o bicho fez tempestade, fogo. Então nós temos que ficar atentos, vigilantes,
porque coisas terríveis estão para acontecer em nome de Deus. Sinais grandiosos mesmo. Também o profeta Elias confronta o reino do sul. Antes dele partir, aí existe uma discussão teológica, se Elias estava na terra, quando ele mandou essa carta para Jeorão. Você vai lembrar que no capítulo 21 de 2 as Crônicas, vai narrar a história de Jeorão, filho de Josafá, que casou com a filha de Acabe, com Jezabel, e levou Baal lá para o reino do sul. Então o profeta Elias, ele vai deixar uma carta. E essa carta, ela vai ser entregue, não vamos entrar na discussão teológica, se ele estava na terra, ou se ele estava no céu já quando a carta foi entregue. Isso para mim não faz diferença nenhuma, só bobo que discute isso. Por quê? Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Ele estava lá? Não. E são várias cartas do Apocalipse que vai acontecer, que já está escrito, várias profecias do profeta Daniel para o futuro que está acontecendo. Então a gente não vai entrar na discussão teológica. Alguns acham 8 anos após a ascensão do profeta Elias aos céus que essa carta foi entregue. Para mim, tanto faz. Podia ser 1000 anos. Para Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Então, só vamos dar uma olhadinha nessa carta, capítulo 21, do 12 a 15. Então veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi seu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos do rei Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, induziste Judá, os habitantes de Jerusalém, a idolatria, semelhante à idolatria da casa de Acabe. Então era Baal. E também mataste teus irmãos. Ele, quando começou a reinar, matou todos os irmãos dele. Certamente influenciada pela filha de Jezabel, filha de Acabe. Da casa de teu pai, os quais eram melhores que tu. Eis que o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda, e tu terás uma grave enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Essa carta foi enviada pelo profeta Elias. Estamos fazendo um panorama do ministério do profeta Elias. Então a gente vê que quando as circunstâncias tudo dizia que era o fim para Elias, correndo de Jezabel. Naquele episódio, no meu modo de pensar, eu pensando, que Elias pensou, agora, todo Israel reconheceu que só o Senhor é Deus, e os profetas de Baal foram mortos, e de Aserá. Então, acabou a perseguição. Não vou ser mais perseguido. Talvez o rei até me convide para o palácio, expulsa. Ele vai banir ou matar, mandar matar Jezabel, que era praticamente uma bruxa. Enfim, não sei nem que colocação fazer, mas era do mal Jezabel, a gente sabe. Mas quando vem a realidade, é uma ameaça, que ele seria morto por Jezabel. Então ele foge, ele diz para Deus, só eu fiquei, ele acha que é o fim, mas quando o homem vê o fim, Deus inicia uma nova história. Talvez seja teu caso. Entrou na caverna, está no fundo do poço, achando que é o fim, não ver saída. Aí é onde o poder de Deus se manifesta na fraqueza do homem. Então Elias está vendo o fim e Deus está iniciando uma nova história. Se as circunstâncias estão apontando o seu fim, as circunstâncias não definem o fim de ninguém, só Deus. Tudo está nas mãos dele, não importa a situação que você está vivendo, só Deus para dizer, só Deus para dar o ponto final. Só. A circunstância, Deus está acima dela. Então, a gente vai ver na história que Elias está na caverna e Deus pergunta: o que faz aí? O que faz aí? Eu tenho um futuro pela frente para você. E se Deus abrisse na frente dele o projeto, misericórdia, hein? Como não abriu também para Ana, mas que projeto glorioso. Para Davi, todos passaram por circunstâncias ruins,
mas Deus é que está escrevendo a nossa história. Aí para Moisés, no passado, lá Deus diz, por que clamas a mim, rapaz? E para Josué, Deus, por que tu estás prostrado? Levanta. Então o homem está vendo o fim e Deus está iniciando uma nova história, como será comigo e com você também. Quando a gente vê o fim, aí Deus começa uma nova história. Então, às vezes, Ele nos permite ir ao fundo do poço. Isso para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Aí quando ele está vendo o fim, Deus... 1 Reis 19:15, o Senhor disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, ungirás Hazael sobre a Síria, profeta internacional. Também Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Então aqui despontou para o profeta Elias um fim. Que eu não sei se Deus já havia revelado ele nesse ponto. Esse fim, essa pausa do seu ministério aqui na terra. Ungirás Eliseu em teu lugar. Então ele seria substituído. Eu já tinha essa certeza, vou ser substituído. Ele partiu. Quem que ele achou logo pelo caminho? Eliseu, o seu substituto. Estava fazendo o quê? Trabalhando. Havia 12 juntas de bois, são 2 bois pareados para arar a terra, e ele estava em uma delas, fazendo seu serviço, arando a terra, trabalhando. Achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra com 12 juntas de bois adiante dele. E estava com o 10º, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aquela capa, ela tinha a unção de Deus. Ela tinha a unção de Deus. Já não era uma capa comum. Como as vestes das nossas varoas. O Senhor disse que vai sair virtude, já está saindo. Então não são roupas comuns. Não podemos dar nossas roupas para o ímpio. Nós temos que ter todo um cuidado com as nossas vestes. Porque já está saindo virtude das nossas roupas. Para a glória de Deus. Então o que Eliseu fez? Deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa eu me livrar da minha zona de conforto. Você está disposto a se livrar da zona de conforto? Para fazer a vontade de Deus? É o que nós temos que estar disposto a se livrar da nossa zona de conforto. Pastor, o que é zona de conforto? Ninguém está falando de um preguiçoso, de um desocupado. A gente está falando de um homem trabalhador. No seu trabalho você tem sua zona de conforto. O escravo tem a zona de conforto. A pessoa que está sendo torturada tem sua zona de conforto. Ele não quer sair daquele torturador porque ele não sabe se o outro vai torturar mais ou menos. Então já entrou numa zona de conforto. Então zona de conforto se resume em rotina. É aquilo que você faz todos os dias. Isso é a zona de conforto. É uma tristeza para o ser humano mudar a rotina. Se falar para você que você amanhã vai viajar para o exterior, ou que seja para outro estado, para outra cidade, vai quebrar toda a sua rotina. Isso vai te trazer um transtorno psicológico e você não vai dormir direito. Vai mudar toda a rotina do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então a tensão fica... Por quê? Vai quebrar a rotina. E Deus está procurando homens e mulheres como Eliseu, disposto a quebrar a rotina. E ele vai mostrar isso, essa disposição, quando ele vai fazer aqui, ó. Versículo 21. Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu Elias, e o servia. Está disposto a sacrificar a sua rotina, a sua zona de conforto, para servir a Deus? A gente vê assim por alto. Na época existia grandes guerras contra a Síria, né? A gente vê por alto que Eliseu, ele não tinha uma vida ruim. Ele tinha uma família.
Ele tinha um trabalho, ele tinha boi. Quem tem um boi hoje, tem depende do gado, de 5 mil reais, dependendo do gado. E se ele está arando é porque o bicho é bom. Então ele vai sacrificar para seguir um homem que não tem casa, não sei, vive fugindo, vive pelos vales, montanhas, desertos. A última morada do profeta Elias, que a gente viu quando os soldados do rei foram buscá-lo, em cima do Monte Carmelo, certamente, estava lá em cima. Devia ter uma cabana, um negócio direitinho, estava lá. E é essa vida que o profeta Eliseu vai passar a ter. Eu acho que o profeta Eliseu, tenho certeza que teve mais conforto do que Elias. Porque após a morte de Acabe e Jezabel, a gente já vê uma mudança bem grande. A gente já vê muita coisa diferente. Acabou a perseguição aos profetas do Senhor. A gente já vê as escolas dos profetas. São várias escolas, em vários lugares. Aí vamos lembrar que antes de Eliseu, o profeta Elias tinha um moço. E quando ele estava fugindo de Jezabel, ele não queria deixar esse moço em perigo. Então ele foi até o reino do sul, até Berseba, que pertence a Judá, e deixou esse moço lá, em segurança. E agora, o seu moço passa a ser Eliseu. Aqui, ó. 1 Reis 19:3. Quando ele viu isto, levantou-se e foi para escapar com vida, e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Aquele moço antigo do profeta Elias ficou lá, em Berseba, que pertence a Judá. Então, a gente vê agora o profeta Elias organizando a escola dos profetas. São várias escolas. E escola de profeta. Mas para que escola de profeta? Para que tanto profeta? A gente pode se perguntar, né? Você pode perguntar. E a própria Bíblia, talvez se haja essa interrogação. Por que tantos profetas? A gente vê ali no episódio ali que o profeta Eliseu, mais tarde, que eram 100 homens para comer. Havia uma fome, alguém chegou com um alimento e aquele alimento foi multiplicado pelo Senhor e deu para aqueles 100 homens. Para que tantos profetas? A gente vai ver isso no passado. O Espírito de Deus, Números capítulo 11, versículo 25 a 29. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 homens. Tirou de Moisés e colocou sobre 70 homens. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. E tinha 2 homens que estavam fora, não estavam ali no momento. Mas como eles estavam contados, eles também profetizaram lá onde eles estavam. Josué, vendo isso, e reclamou com Moisés. Aqui. Correu, pois, o moço. Então Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, meu senhor Moisés, proíbe-los. Josué ficou desesperado, querendo proibir os homens de profetizar. E olha a resposta de Moisés. Moisés, porém, lhe disse, tens tu ciúme por mim? Oxalá, quem dera, que todo o povo do Senhor, todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Quem dera que todos fossem profetas. Então a gente está vendo a ascensão das escolas dos profetas, certamente organizada pelo profeta Elias, que é o mestre, é o chefe, é o doutor. E são muitos profetas. Isso começou com o profeta Samuel, organizando as escolas dos profetas. A gente vai ver isso lá atrás. Saul foi lá tentar pegar Samuel, ele estava na escola. Então essas coisas vai acontecendo. Aconteceu no passado, veio até a época do profeta Elias. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso também. 1 Coríntios 14, 5. Ora, eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A não ser que também intercede para que a igreja receba a edificação.
Então o apóstolo Paulo dizendo que todos, queria que todos fossem profetas. Mesma coisa que Moisés disse. Quem dera na igreja que todos fossem profetas. Todos transmitissem o recado, a mensagem do Senhor. Seria muito bom. Então, amados, dada essa introdução, vamos ver do versículo 1 ao 11, a ascensão do profeta Elias. Ele vai começar a caminhada e vai, em primeiro lugar, ele vai a Gilgal, ele chama Eliseu para ir com ele em Gilgal. E Gilgal também tem uma escola de profetas. 2 Reis 4:38. Você vai ver que ali havia uma escola de profetas, tinha muitos homens, foi onde foi feito o milagre que eu disse, de Deus multiplicar um alimento que foi trazido, mas não dava para 100 homens, e o Senhor multiplica e eles comem, ainda sobra. Eu não sei se o profeta Elias queria deixar Eliseu, seu moço, ali em Gilgal, num conforto, mais ou menos, né, de uma escola de profetas entre amigos. Sei que ele vai a Gilgal junto com seu moço. E seu outro moço ficou seguro em Berseba, como já dissemos. Então ele desce a Gilgal, uma caminhada. Eu notei aqui, para mim não esquecer. Nós temos uma boa caminhada, né, até Gilgal, de onde eles estavam até Gilgal. Então, partiram de Gilgal até Betel, mais ou menos umas 8 horas andando a pé, uma distância de alguns quilômetros. Eles vão junto. Partiu de Gilgal com Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fica-te aqui porque o Senhor me envia a Betel. A gente conhece a história de Betel, casa de Deus, ou casa de oração, né, onde passou Jacó, um lugar muito importante, onde Jacó levantou um altar, viu os anjos do Senhor subindo e descendo a escada. Em Betel também tinha a escola de profetas. E agora a gente não entende por que nesses lugares, depois de Betel, Eliseu diz: não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram enquanto Eliseu e disseram: sabe que o Senhor tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Em Betel tem escola de profetas. Eliseu ficaria bem. Mas o profeta Elias segue. Fica-te aqui porque o Senhor me envia a Jericó. E de Jericó ele parte para o Jordão. Aí nós vimos nesses lugares a escola de profetas. Até de Gilgal, Betel e Jericó. Importante lembrarmos que Jericó foi reedificada na época do rei Acabe. E aconteceu justamente o que Josué havia previsto. Cidades importantes, lugares importantes. Elias pedindo um moço para ficar, a gente não sabe o motivo. É claro que quando a gente tem o nosso Getsemane, nosso momento com Deus. Então Elias já sabia que ia ser tomado. Os moços dos profetas diziam a Eliseu: você sabia? Eu sei. Não quero falar sobre isso. Calai-vos. Fiquem quietos. Ele estava focado em seguir o profeta Elias. Lembrando que o outro moço, quando mandou ficar lá em Berseba, ele ficou. Mas Eliseu está focado em seguir o profeta, o homem de Deus. Ele está querendo alguma coisa e nos dá uma lição de persistência. Porque ele vai receber. Porque se ele fica em Gilgal, em Berseba, em Jericó, Berseba foi outro moço, em Jericó ou em Betel, ele seria só mais um daqueles profetas, que havia escolas. Mas, pela sua persistência, em não largar o homem de Deus, em correr atrás da sua bênção, do seu objetivo, ele vai transpassando todas as barreiras. O profeta Elias era acostumado a andar horas e horas. Agora a gente não sabe se é a pé. A gente sabe que ele andava muito a pé, que ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força de uma comida. Então ele é acostumado a andar e muito. E o moço, lembra que o profeta Eliseu ele quebrou a rotina para obedecer o Senhor. Então, sucessor. Ele foi um sucessor de sucesso. Por quê?
seguiu, agarrou com seu líder e não o deixou de forma alguma. Aqui para nós, quantas vezes nós deixamos o nosso líder? Deixamos de aprender, deixamos de granjear, de receber. A gente perde muito por não ser persistente. A gente se descarta por qualquer coisa, sendo que a gente pode ir além. A gente pode aprender, pode aumentar o nosso conhecimento. Tudo tem que ser do nosso interesse. Como foi do profeta substituto, né, de Elias, Eliseu. Fica-te aqui até o versículo 11, não vou te deixar. Já que você não me deixa, então o que você quer? O que eu posso fazer por você? Eu quero porção dobrada. Eu quero a virtude, eu quero a graça que está sobre ti. E aí no finalzinho, o profeta Elias, eles podiam ter esse diálogo no começo. Aí o profeta Elias vai dizer: se você me vê quando eu for tomado, mas se não me ver, não te será feito. No finalzinho. Podia ter falado lá no começo. Então a gente vê uma persistência em seguir o líder. É outro ponto. Sem segundos interesses. Porque ele vai saber disso agora. Que ele tem que ver o homem ser levado pelo Senhor para poder receber. Então o profeta Elias está querendo ficar só com Deus. Às vezes ele está achando: eu tenho que estar só para Deus poder me levar. Eliseu está igual o Jacó, né, lutando com o anjo. Não, tem que estar perto. Eu tenho que estar lá. Coisas difíceis pediste. Se me vires quando eu for tomado, de ti assim se fará. Porém, se não, não se fará. Já no finalzinho. Aí eles vão andando, carro de fogo vem, separa os dois. E o profeta Elias sobe no carro de fogo, como muitos dizem, não. A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho. Redemoinho. Foi aonde ele subiu. E sucedeu que indo, eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então não foi no carro de fogo como muitos falam, né, sugerem. Carro de fogo onde andavam os seres celestiais. Elias, ele vai ser levado, vai ser... Agora a gente não sabe se o Senhor colocou ele num lugar e botou ele para dormir até a sequência do seu ministério, ou se ele está com Deus. E para Deus botar um homem para dormir mais de 2000 anos, é como se fosse nada. O poder de Deus é ilimitado. Então ele está lá com o Senhor. A gente não sabe como. Se dormindo, se andando, se... não sei. A gente não sabe explicar isso. Mas ele está com o Senhor. E do versículo 12 em diante, vamos ver o início do ministério do profeta Eliseu. Então Elias está no céu, volta no Apocalipse 11, futuro, no futuro talvez bem próximo. Aí a gente não sabe onde que os dois vão chegar, a gente não sabe. A gente sabe que eles vão pregar em Jerusalém. Eles vão pregar lá em Israel. A gente não sabe o conteúdo da mensagem, mas é lá que eles vão pregar ali em Israel. O resto, as coisas reveladas são para nós, as encobertas são para Deus. Onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Então vamos iniciar aqui do versículo 12 em diante o ministério do profeta Eliseu. Ele vê, né, aquela glória. Valeu a pena? Seguir o homem de Deus? Seguir o líder? Ele vai ver carros de fogo, cavalos, cavaleiros. E dali para frente ele vai continuar com essa visão, né, de carros e cavaleiros. Quando a Síria invade, seu moço vê com a visão terrena e começa a se desesperar, e ele abre os olhos desse moço, quer dizer, para ele ver o que eu estou vendo. Aí, quando Deus abre os olhos do moço, ele vê carros e cavalos de fogo, um exército de Deus. Então, é esse exército que vem buscar o profeta Elias. E pela sua persistência de sair sempre da zona de conforto e cumprir a sua missão. Agora, um sucessor que não segue o líder é um sucessor sem sucesso. Então a gente vai ver um profeta de sucesso, grandes sinais, prodígios,
E a ferramenta de um profeta, que no Velho Testamento era a capa. A gente vai ver a capa do profeta Samuel. A capa do profeta que foi profetizar para Jeroboão. Embora ele rasgue essa capa em algumas partes para profetizar. E vários outros profetas que têm a capa. Tem a capa de profeta. Não tem poder nenhum no objeto. Nem na vara de Moisés, nem na capa. É Deus. Deus. Não tem poder no galinho que o profeta Eliseu vai jogar na água. Para o machado flutuar, um ferro flutuar. Deus quer agir assim, ele age. Depois vira um objeto qualquer. Só Deus querer. Então ele vê essas coisas, ele rasga suas vestes. Rasgar suas vestes é sinal de humilhação. Quando o profeta Eliseu vê essas coisas, ele rasga suas vestes. Rasgou a sua veste de cima a baixo. É desespero na humilhação diante de Deus. Ele se humilha diante de Deus. Ele fica, né? O homem de Deus sobe e se eu estivesse lá, se você estivesse lá, ia querer subir também. Talvez a intenção de Eliseu era subir também. Talvez nada, claro que era. Aleluia. Claro que era. Você está andando com o homem de Deus. A carnal não entende isso que eu vou falar. Você está andando com o homem de Deus, com promessa que o Senhor vai levar ele para o céu. Então, eu acredito que esse era o objetivo maior, que Eliseu não queria largar Elias. Ele queria subir também. Ele queria ir para o Senhor também. Então, não vou dizer que ele se sentiu menosprezado, mas Deus não levou ele. Então, ele, em sinal de humilhação, ele rasga suas vestes. E volta, talvez, um pouco decepcionado. Quem está diante dele? O Jordão. Que Elias já havia aberto com a capa, passaram. E agora está diante dele o Jordão. Biblicamente foi aberto 3 vezes. Uma vez para o povo passar, né, com Josué, os sacerdotes tocaram a borda do Jordão, se abriu. E agora a capa de Elias abre o Jordão. A capa, que era o símbolo da virtude, da graça que revestiria o profeta Eliseu, cai. Elias solta a capa para ele. Caiu do corpo. Elias soltou para ele a capa. E ele pega a capa e volta, está diante do Jordão, pensativo. Poxa, o Senhor não me levou. Levanta a capa, fere as águas e faz uma interrogação: onde está o Senhor Deus de Elias? Como se Deus dissesse: estou aqui. No mesmo instante, o Jordão se abriu. Ele passa. Lá está os mais de 50 profetas observando aquela cena, e viram Elias tocar, o Jordão se abrir. Agora Eliseu com a capa de Elias fazer a mesma coisa. O Espírito do Senhor repousa sobre, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então eles vão se submeter a Eliseu. Eles vão se submeter. Mas aqueles homens, como a incredulidade está em nós, até os céticos, ele arruma tanto argumento para dizer que Elias não está nos céus. E são muitos argumentos. Céticos são incrédulos, que não crê na palavra de Deus. Aí aqueles 50, a gente tem aqui 50 homens. Vamos procurar o seu Senhor. Talvez o Espírito do Senhor levou ele e deixou em cima de alguma montanha. E ó, Eliseu não, faça isso não. Eles insistiram tanto que Eliseu disse: vai procurar. 50 homens, acostumados a viver, correndo de Jezabel, fugindo, conheciam vales, montanhas, esconderijos, cavernas, e eles se espalharam para procurar Elias. E procuraram daqui, dali, de lá, de cá. E estão procurando o homem de Deus. Mas, vou achar aqui o versículo. 50 homens buscaram por 3 dias, porém não acharam. Quando voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, disse-lhes: eu não vos disse que não fosses? Mas insistiram, foram.
procuraram vales, montanhas, desertos e nada, nem sinal, porque está com o Senhor. Elias está com o Senhor. Aí começam as proezas, os milagres no ministério de Eliseu. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas da terra são mar, mas e a terra é estéril. O que é uma terra estéril? Uma terra que não produz. Por que a terra não produzia? Porque a água era saloba, era talvez salgada, uma água ruim. Então a terra não produzia. A gente tem uma região boa, segundo eles, mas a terra não produzia, porque a fonte que irrigava a cidade de água era uma água ruim, uma água contaminada por alguma coisa. Então ele foi à fonte das águas, jogou o sal nela e disse: não foi o sal, foi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficaram então por aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. As águas foram purificadas, podia beber, a terra começou a produzir, certamente, porque a voz do Eterno, a voz de Deus, curou as águas daquela fonte. Então tudo agora volta ao normal, valoriza aquela cidade, que se não tem água, não tem valor. Água é vida. E quando fala até o dia de hoje aqui na Bíblia, até o dia que isso foi escrito, porque a gente nem sabe mais se existe ainda lá essa fonte. Então a gente começou os milagres do ministério do profeta Eliseu. E fechando esse assunto, esse texto é um assunto muito interessante, de uns zombadores, uma rapaziada, porque a gente olha para o homem e tem que ter muito cuidado com quem a gente está lidando. Não é porque eu sou pastor, mas pastores, principalmente. A gente fazer como fez Mical, a mulher do rei Davi. Olhar com desprezo, menosprezo. A Bíblia diz: e desprezou a Davi no seu coração. Isso custou caro para Mical. Davi estava indo, certamente, a Bíblia diz, estava indo abençoar a sua casa. No meu entendimento, a bênção contemplaria a fertilidade do ventre de Mical. Ela passaria a ser mãe, a dar à luz. Mas, por causa do seu desprezo, a gente pode até olhar, Mical nunca foi mãe, nunca gerou filhos, até a sua morte. Pode até olhar para um homem de Deus e aparência, mas cuidado, que aqui está indo um senhor calvo, está caminhando de rua fora, mas sobre ele está a unção de Deus, está um representante legal do reino dos céus aqui na terra. Está um carinho, um ciúme de Deus depositado nesse homem. Aí esse texto vai dizer que então subiu dali a Betel. Subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade zombando dele, dizendo: sobe calvo, ou seja, vai careca. Zombando. A Bíblia só diz isso: sobe calvo, vai careca, sai daqui careca. Zombando do homem de Deus. Tem muita gente na lama por causa disso. Porque não é o homem, é o que Deus depositou nele, a unção, a virtude. E como Deus falou para Abraão, isso não vale para todos nós. Abençoei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Tem gente que acha que ele pode amaldiçoar. Não, o Senhor disse: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, por causa do desprezo essa rapaziada, a Bíblia diz que eram meninos, devia ser adolescentes, de uma índole ruim, má, talvez uns pervertidos. Aí vai zombar de um profeta de Deus. E virando-se ele para trás, os viu, e estava indo, já estava passando. Já estava passando. Indo embora. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria.
Então ele vai para o Monte Carmelo e depois volta para a capital. Então, a gente está vendo aí o profeta Eliseu tendo acesso à capital de Israel. Isso, o quadro vai mudando, né? Jezabel morta, Acabe morto, filho de Acabe morto, depois a família toda de Acabe. Então as coisas vai melhorando. São várias escolas de profetas que são erguidas. E vamos dar sequência. Vamos dar sequência no próximo capítulo, no ministério do profeta Eliseu, que é bem extenso aqui na Bíblia. É bem extenso. São vários capítulos que nós vamos estudar, os milagres, as proezas do profeta Eliseu, sucessor de Elias. Deus abençoe. Aquele abraço, até a próxima exposição, se o Senhor assim nos permitir.